Colocando aqui o óculos da vergonha. Segunda-feira e hoje é dia de nós relatar mais um testemunho dos nossos inscritos. Se você tem alguma experiência positiva, negativa com relação ao meio evangélico, envie para nós lá no Instagram e a gente vai torná-la a sua história em vídeo aqui no canal, beleza? Quem não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. E aí, contexto dos dentes de brasa, língua de maçarico, o cabelo de fogo, sapato de labareda, amém? Boca de maçarico, demônio! Os pentecostais, os não pentecostais, os calvinistas, espírito maligno, os arminianos, como é que vão vocês? Espero que vocês estejam todos bem e nós mais uma vez estamos aqui, né, dando aquela escrafunchada nesse contexto evangeliquez aqui para ver se sai alguma coisa que venha beneficiar a nossa vida espiritual, nos abrir os olhos e fazer com que a gente entenda que nem lá e nem cá as coisas são do jeito que a gente imagina. Amém? Fique à vontade e se edifique com o testemunho ou testemunho de hoje. Bora para o testemunho, vamos ver o que tem aqui para nós hoje então, vamos lá. Olá, Zaio, tudo bem? Bom, depois de muito tempo resolvi contar o meu testemunho. Ele enfatizou aqui testemunho, né? Sou um filho de pastor, então tinha meio que receio. Tudo começa, filho de pastor, maluco. Te entendo. Tudo começa quando meu pai, ainda jovem, vai para o norte de Minas Gerais voluntariamente para fazer missões lá onde conheceu a minha mãe e se casa. Depois de um certo tempo, meus pais voltam para Belo Horizonte, os dois jovens recém-casados com desejo de fazer a obra do Senhor. E aí que começa. Cara, acontece muito disso, né? O cara vai fazer missão e conhece a varoa lá, começa a se varoar, varoa daqui, varoa dali, e no final acaba se varoando, e no final acaba surgindo varõezinhos, né? Que alguns acabam se decepcionando com a vida. Mas vamos continuar aqui na ideia. E aí que começa, um pastorzão, né? Pastorzão, amigo dos meus pais, viu o trabalho que meu pai tinha realizado no norte de Minas Gerais e o chamou para ir para o centro-oeste de Minas, para ser assalariado pela igreja. Minha mãe já estava grávida de mim e foram para lá onde eu nasci. Primeiro mandou meu pai para uma cidadezinha com uns 30 mil habitantes, né? Um povoado, né, maluco? A obra lá estava parada. Meu pai, jovem e com força, começou a trabalhar na obra do Senhor ao redor. Tinha vários vilarejos. Eu conheço muito bem o norte de Minas, eu sei como que é a ideia, né? Essas ideias de vilarejos aí, enfim. Cidades pequenas onde coloca um missionário e esse toma conta de toda uma região ali para fazer missão, abrir trabalho onde não tem, enfim, começar do zero. Meu pai fez muito disso. Próximo a 7 a 15 quilômetros, e como na época meu pai não tinha carro ou moto, lá ia ele no único meio de transporte que tinha, bicicleta. Mas era sempre gratificante ver o trabalho crescendo. Até que o pastorzão, pastorzão enfatizado, que deve não ser uma boa coisa, né? Começou a sentir inveja, pois a fama começou a sair que a congregação estava boa e sempre tinha caravanas de BH e às quinta-feiras alguns membros saíam da sede e iam para a congregação. Poxa, Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, que há uma inveja no meio dessa cúpula, né, dos pastores. Isso existe. O missionário é chamado pelo pastor para fazer alguma coisa, o trabalho explode, e ao invés do pastor ser grato pelo trabalho sendo feito, a inveja toma conta, o olho gordo cresce e o cara começa a perseguir o missionário ao ponto de fazer o cara saltar fora. Não sei se essa é a história, mas eu tô falando de experiências que eu vivi e que eu presenciei com o meu pai. E aí o pastor acaba ficando com o trabalho pronto, brigado com o outro missionário, que foi o que deu o sangue para fazer, e no final das contas o outro vai ralar em outro canto, e assim que acontece. E os pastores grandão sempre desfrutando só do lado bom, daquilo
que já foi semeado, né? Na verdade, come o fruto daquilo que o outro plantou. Velho, é uma palhaçada na real. Os missionários, eu deixo aqui uma palavra, você que é missionário, faça por você. Você tem um chamado? Se você acredita que o pastor vai depositar dinheiro na sua conta para te manter lá na obra, pega e vai você independente, que Deus vai cobrir você com certeza e não vai deixar faltar as coisas, e no final é você que vai comer do fruto, entendeu? Cara, é mais ou menos por aí, velho. Alguns membros saíam da sede e iam para a congregação. Bom, afinal lá deveria estar bom, né? Então chamava a atenção dos demais. Poxa, cara, aí que o céu começou a desabar. O pastorzão ligava para os cooperadores do meu pai para ir todos os dias passar na porta da nossa casa às 7 da manhã e às 13 da tarde para saber se estávamos dormindo. Eu trabalhei com um pastor que fazia isso, e eu enganava o pastor. Sabe o que eu fazia? Ele fazia isso, passava na frente da minha casa 7 horas da manhã. O que você vai fazer 7 da manhã? Fazer consagração? Orar? Não, às vezes tu vai dormir tarde, no outro dia você quer dormir até umas 8h30. Eu levantava 6 da manhã, abria toda a casa, abria a janela, colocava um disco rodar, né, na época fita cassete, e deixava rodando e voltava a dormir, dormia na sala. E às vezes quando ele chegava, dava aquela buzinadinha no portão, eu colocava a cabeça na janela, mas estava dormindo, porém, bonitão, entendeu? O problema desses pastores espertinhos é que eles acham que nunca terá uma mãe que vai fazer um filho esperto mais do que ele. Abra o olho, pastorzão. Mas enfim, vamos tocar o barco aqui. Tudo bem, nós não estávamos na obra por causa de dinheiro. Eu era pequeno e muitas vezes tive que dormir bebendo chá de capim, cidreira, pois não tinha coisa pra comer. Que palhaçada, né, cara? Vida de missionário, velho, sinceramente, cara. Eu passei por isso que eu estou ficando aqui indignado, porque eu já passei por isso. Vontade de comer feijão, pra você ter uma ideia, e não tinha feijão. Eu passei por isso. Muitas vezes o pastorzão chegava com uma sacolinha com o máximo R$20 de oferta e falava que era isso, não tinha mais nada. Bom, Zaio, certo dia veio uma caravana de Belo Horizonte e o co-pastor do meu pai ligou para o pastorzão. Um tempo depois, o pastorzão chegou e viu a caravana que foram visitar. Um dia depois ele veio e falou com o meu pai que o caminhão estava chegando e iam mudar para um pequeno vilarejo com 800 habitantes. E assim fez. No dia, com muita chuva, foram pegando as coisas e jogando no caminhão sem saber aonde era e como era. Quando o caminhão parou, era um barraco aonde não cabia toda a mudança, fora as coisas que quebraram ou molharam com a chuva. Descemos tudo e a mulher do pastorzão virou e falou: agora quero ver aonde vocês vão colocar a turminha de Belo Horizonte. Vocês têm noção do que é isso, cara? Você pode estar pensando aí, Zaio, isso é uma história. Não, isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha família. Exatamente, parece que esse cara aqui copiou a minha história, cara. Exatamente o que esse cara tá passando, eu já passei. Tenho certeza que muitos missionários já passaram e estão passando. Porque o missionário, ele vai com aquela intenção do chamado, de fazer a obra de Deus e dá o sangue, cara. Automático o cara tem talento, tem dom, e isso chama a atenção do povo. E às vezes o pastor que trouxe esse missionário para trabalhar é um baita de um canalha, vagabundo, que só sabe usar e usurpar a igreja, desfrutar do bom e do melhor que a igreja já tem para oferecer, não tem capacidade, às vezes não tem capacidade de fazer nem a metade do que um missionário desse faz. E no final ele acaba usando o missionário e desfrutando, como eu disse no começo do vídeo, daquilo que o missionário ralou para fazer. Para mim são canalhas, ratos de púlpito, usurpadores, aproveitadores do chamado de missionários. No final das contas, por trás tem uma família sofrendo, um pai de família sofrendo, uma decepção, uma vida que está decepcionada porque achou que fazer a obra de Deus seria de uma forma e na verdade está experimentando uma outra forma. Velho, é por isso que a igreja se tornou o que se tornou no Brasil e no mundo. Palhaçada com a cara dos outros. Isso aqui que essa mulher fez aqui, a minha mãe aguentou muito disso, cara. Muito, muito. Diz assim ainda: e assim continuou a perseguição até o dia que meu pai resolveu pôr um fim nisso. Até que enfim, né?
Chegou para falar a situação que íamos voltar para Belo Horizonte. Ele disse que podia ir e ele arrumava um caminhão para dar carona para nossa família. Na época, a igreja devia mais de R$2.000 para o meu pai, só de salários atrasados pelo pastorzão. Lembrando que isso aqui era um missionário, pastorzão fazendo arrecadações em nome do missionário que está ralando, e além de pegar a grana e além da grana que entrar para bancar o salário do missionário, o que ele fazia? Embolsava e não passava para o missionário, e usando a mão de obra do missionário. E devendo R$2.000, cara. E devendo 2.000. Eu sei que 2.000 é pouco para muitos, mas enfim, aqui está a prova mais uma vez de que departamento de missão é, segundo Caixa, malandragem dessa pastorada vagabunda canalha. Olha só, na época a igreja devia para nós R$2.000 para o meu pai, só de salário atrasado pelo pastorzão. Ele nem pagaria, mas uma irmã viu a situação e através dela, pelo menos isso conseguimos. Voltamos para BH, triste, oprimidos e feridos e com vergonha. Os missionários voltaram da missão. Meus pais, decididos a nunca mais cuidar de igreja, arrumaram um emprego e seguiram a vida. 3 meses depois, infelizmente, o pastorzão adoeceu com uma doença ainda desconhecida e teve que ir para BH de mudança, debilitado. Também, alguns anos depois, outro pastor descobriu a nossa história e fez a proposta de volta à mesma região, porém dessa vez tudo organizado e regulamentado em documentos. E com os chefões é assim. Com certeza, se não for hoje em dia no contrato, maluco, você vai sofrer e se dar mal. Ah, é obra de Deus, ai. Não importa, a obra de Deus é só na tua cabeça, porque na cabeça desses grandão assim, não tem nada de obra de Deus. É exploração de mão de obra, que eu costumo dizer. Ele usa o missionário para construir, para abrir buraco, para pintura, para reforma, para qualquer mão de obra, serviços gerais. E também para ganhar almas. E se o cara não ganha almas e não faz todos o resto como serviços gerais das igrejas, da casa dele principalmente, não serve para ser missionário. É assim que funciona. Acredite, se quiser, voltamos para a mesma região, porém já tudo regularizado. Aquele pastorzão que estava em BH e fez sacanagem conosco, começou a melhorar. E aí, cara, fizemos um culto em ação de graça pela vida dele. E sim, perdoamos e fomos curados das feridas do sistema. Pelo menos isso, né? Uma coisa boa. Infelizmente, eu até perdoaria, porém não faria festa, tá? Porque daí já é patifaria no meu ponto de vista. Fazer festa pra malandro, não, é escrever na testa otário. Perdoa e manda se lascar, maluco. É assim que funciona. Infelizmente, depois ele faleceu. Graças a Deus, não está incomodando mais ninguém, né? Hoje o meu pai continua como pastor em outra região. Antes eu tinha ódio profundo com a Magna Convenção e todos os chefões. E falava ainda que quando saísse de casa não seria mais cristão. E quando falava que ia ser pastor, ficava revoltado. É óbvio, né? A revolta é normal, principalmente quando você não tem um conhecimento, uma noção da realidade, né? Eu passei por isso. Hoje reconheço que isso é um chamado, não basta querer, e se assim ou for, estarei disposto para lutar contra esse sistema bleiano. O cara deixou claro aqui no final que é da bleia, né? Mas a verdade é essa, infelizmente, os missionários não são reconhecidos. Eu sei o que esse cara passou, porque eu passei por isso também, na pele. Eu sei, eu fui filho de missionário, sou filho de missionário, eu fui missionário, e infelizmente é essa bagunça. A maioria das vezes são usados, os chefões, os pastorzões não olham para a família, para o psicológico da família principalmente, e largam como se fosse gado. É exatamente esse o tratamento. Mas eu fico feliz aí porque o cara perdoou, né, e hoje está entendendo que ministério é outra coisa. E precisa com certeza se colocar como homem de Deus contra essa patifaria. Porque se baixar, aí você está no jogo e aí você pode correr outros riscos diante de Deus. Então agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu testemunho, teu testemunho, né? E eu espero que outras pessoas comentem aqui embaixo, venham ser edificadas e entender ou contar as suas experiências aqui nos comentários também, que isso vai agregar e abrir o olho de muita gente, porque no mínimo numa situação dessa
sair fora e fazer com que os pastores, esses canalhas, venham entender que chamado é uma coisa e palhaçada é outra coisa, beleza? Se você tem um testemunho para enviar para nós, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, onde eu recebo esses testemunhos, lá que você vai achar o meu e-mail, o número de telefone para mandar através do WhatsApp, e a gente agradece. Mantemos total sigilo e com certeza o teu testemunho, teu testemunho positivo ou negativo vai somar na vida de alguém, se tornar ele em vídeo aqui, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Se você não é inscrito do canal, se inscreva aí na lateral, é importante. Se você não deu joinha, dê o joinha. E a nós, canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.